Arro, futuro caçador ou futura caçadora de propriedades, bem-vindo à aula que vai explicar para você quais são as melhores estratégias para você faturar com aluguéis nos Estados Unidos. Eu sou o Marcos Jacob, mais conhecido como caçador de propriedades, e há 16 anos atrás eu deixei o meu emprego, um contrato que eu tinha, uma companhia de logística com a FedEx, para viver de leilões, ok? E hoje eu compro imóveis bem abaixo do valor de mercado com uma estratégia que poucas pessoas conhecem nos Estados Unidos e vendo essas propriedades um pouco abaixo do valor de mercado para vendê-las muito mais rápido. E nos últimos 16 anos eu já comprei mais de 5 mil propriedades, sendo que a propriedade mais barata eu paguei $31,28, propriedade mais cara eu paguei $850 mil, então tem propriedade para todos os bolsos. E o melhor negócio que eu fiz até hoje, eu comprei uma propriedade por $6.342,79 e vendi por $1,5 milhões. Só que o motivo dessa aula aqui hoje é um negócio completamente diferente e eu quero compartilhar com vocês uma estratégia. Olha, faço isso há mais de 16 anos e só agora, pouco tempo atrás, 2 anos atrás, que eu me dei conta, e isso aí mudou completamente a perspectiva e a minha visão sobre as possibilidades no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos. Logo no começo da minha carreira, eu tendo aí resquícios daquele livro lá, O Pai Rico e Pai Pobre, lembra do famoso Cash Flow, Robert Kiyosaki? Eu sempre tinha a visão de que o bom era você comprar propriedades e começar a alugar. Até que eu cheguei a ter 16 propriedades de aluguel e eu comecei a perceber que a coisa não era tão boa assim. Depois, em 2016, eu fui um dos primeiros nos Estados Unidos a fazer o que nós chamamos de arbitrage. O que é arbitrage com Airbnb? Eu alugava as propriedades, porque eu fiz a conta lá e percebi que comprar a propriedade para alugar não era uma boa opção. Eu alugava as propriedades e relocava essas propriedades no Airbnb, e entre 2016 a 2019 eu fui de um Airbnb para 53 Airbnbs, e eu cheguei a faturar em 2019 só no Airbnb com arbitrage net, lucro $1,4 milhões só em 2019. Mas por que eu digo assim que eu sou, ao mesmo tempo que eu sou fã de aluguel, eu não sou fã de aluguel, e por que essa estratégia sobre aluguéis, que eu acabei de descobrir recentemente, me deixou apaixonado e me fez repensar um pouco mais sobre essa questão. Você vai entender na hora que eu explicar isso para vocês. Então, mas que estratégia é essa que me deixou apaixonado e me fez olhar para os aluguéis com outros olhos? Há mais ou menos 2 anos atrás, eu e um grupo de alunos, nós arrematamos uma propriedade no Texas, e era uma propriedade comercial, uma propriedade de 1 acre. Na frente havia uma casa simples, né? E atrás tem um galpão de metal. A gente chama aqui nos Estados Unidos de metal building, ok? E quando eu comecei a fazer a conta de quanto eu conseguia alugar, não só a casa, como o metal building, eu comecei a olhar para o mercado de aluguéis de uma outra maneira. Por quê? Geralmente quando você aluga uma casa residencial, você tem aquela dor de cabeça de arrumar encanamento, a pessoa te liga meia-noite que o ar-condicionado parou, você sempre tem aqueles BO, você sempre tem aqueles problemas que você tem que cuidar da casa. Nessa tipo de propriedade, nós estamos falando de um galpão de metal, ou seja, não há muita coisa que possa quebrar ali dentro. E uma coisa que eu não me dei conta é como é calculado o valor dessa propriedade. Geralmente no mercado de propriedades residenciais, o que dita o preço do valor da sua propriedade é algo que nós chamamos de comps. São os comps aquilo que dita o valor da sua propriedade. Então, por exemplo, quanto que uma casa igual a essa que você comprou para alugar foi vendida nos últimos 90 dias, ok? Então, as casas ao redor da propriedade que você tem, todas as casas que foram vendidas nos últimos 90 dias vão determinar o preço da sua propriedade. Isso quando nós estamos falando de imóveis residenciais. Esse metal building é considerado um imóvel comercial. E como funciona essa matemática nos imóveis comerciais? É muito simples. O valor da propriedade é calculada por múltiplos de quanto essa propriedade traz ou produz de cash flow por mês. No caso dessa propriedade, ela produz $3.500 de cash flow mensal. Por quê? A casa da frente está alugada para uma barbearia, que paga $1.500 de aluguel, e o metal building atrás está alugado por $2.000. Só que o valor de mercado está entre $2.500, $2.600, mas está alugado lá por $2.000. Ou seja, essa propriedade que eu adquiri junto com os meus alunos, ela produz $3.500 de aluguel. Eu imaginava que essa propriedade valia aí no máximo $350 mil. Só que, recentemente, eu liguei para minha realtor para ela fazer uma reavaliação, porque o contrato de aluguel está para vencer, e ela virou para mim e falou assim: Marcos, você não tem interesse em vender essa propriedade? Eu falei assim: vender essa propriedade? Eu nunca havia pensado nisso. Eu falei assim: quanto você acha que vale? A hora que ela voltou com a avaliação da propriedade com o listing, você não vai entender o que aconteceu. Eu dei 2 pulos, uma cambalhota, bati a cabeça no teto e caí no chão dando risada. Por quê? Essa propriedade está listada hoje para venda. Eu falei para ela assim, ó, se for esse preço, pode vender, não tem problema nenhum. Adivinha? $839 mil. Sabe quanto custou essa propriedade no leilão?
70 mil dólares. Ela foi arrematada por 70 mil dólares. E aí eu comecei a entender um pouco dessa matemática, porque eu fui começar a pesquisar quanto custa para construir um galpão de metal como aquele que está naquela propriedade. Você não vai acreditar no que eu vou te falar agora. Eu consigo construir um galpão de metal com as mesmas especificações, com os mesmos tamanhos, tirando o terreno, tá? Tirando também a fundação, por 37 a 57 mil dólares, se for o dobro do tamanho. Então preste atenção. Existe a possibilidade de, através de tax lien e tax deed, você comprar terrenos super baratos. Super barato. Então vamos imaginar que se eu for no leilão comprar um terreno igual aquele que está essa propriedade ali, eu consigo comprar esse terreno aí por 10, 15, 20 mil dólares máximo. E eu vou te mostrar um outro terreno que eu comprei que é assim, pelo menos 10 vezes maior que esse. E eu comprei esse terreno por 47 mil dólares. Já vou te mostrar daqui a pouquinho. Então, o terreno você consegue pegar por uns 10, 15 mil dólares máximo, falando assim, chutando muito alto. O metal building você consegue construir por uns 30 mil dólares. Ok? Então já estamos aí em 40, 45 mil. A fundação de concreto, você está falando aí algo em torno de mais 10 mil dólares. Ok? Conexão de água e luz, mais 10 mil dólares. Quanto deu essa conta aí? O ponto principal é o seguinte: a partir do momento que você construiu essa propriedade, você levantou ela, vai ficar pronta em 4 a 6 semanas, e você alugar essa propriedade, quando você for no banco, de acordo com o NOI. O que é o NOI? O que é o NOI? Isso aqui é uma formulazinha que nós utilizamos para calcular valor de propriedades comerciais. NOI. O NOI é o Net Operating Income, quanto que sobra no final das contas, ok? Essa propriedade, você já deu aí o número, quanto custou, quanto vai custar para construir ela, ela pode valer entre 500 a 750 mil dólares, ok? 500 a 750 mil dólares. Então, preste bem atenção. Vamos imaginar que você consiga construir essa propriedade com tudo, all in, 60 mil dólares. Você aluga essa propriedade e automaticamente você pode ir no banco refinanciar essa propriedade, que tem um valor entre 500 a 750 mil dólares, dependendo da localização. E agora você consegue tirar, o banco vai te dar 80% do valor da propriedade. Aí eu te pergunto, quantos outros galpões você consegue montar a partir do momento que você refinanciou e tirou 80% do equity dessa propriedade? Mas segura aí que eu vou te explicar isso aqui tintim por tintim, eu vou mergulhar um pouco mais em detalhes, eu vou te explicar exatamente como que funciona na prática para você executar essa estratégia. Eu mesmo vou fazer agora com esse terreno que eu acabei de comprar, que inclusive representa múltiplos da primeira propriedade que eu comprei e que eu estou compartilhando com você a história agora. Você deve estar achando assim, Marcos, eu acho que você é bipolar, né? Por quê? Você gostava de aluguel, depois você não gostava de aluguel, agora você está gostando de aluguel de novo? Que história é essa? Você é bipolar? Não. Eu sei fazer conta. Então vamos lá, só para você entender qual que é a diferença, tá? Quando você vai trabalhar com aluguel de propriedades, a primeira coisa que você tem que levar em consideração, e eu não sabia disso antes de começar no mercado imobiliário, é que existem dois tipos de mercado. Nós temos aí um mercado que é chamado Cash Flow Market, e nós temos um outro tipo de mercado que é chamado Equity Market. Qual que é a diferença desses dois mercados? Quando você comprar uma propriedade para alugar, a primeira coisa que você vai pegar é o valor de mercado da propriedade. Você vai calcular 1% do valor de mercado da propriedade e isso aqui deve ser o valor do seu aluguel, ok? Não, lembre sempre da regrinha de 1%. Toda vez que o aluguel da propriedade estiver acima ou igual a 1%, a sua propriedade está em um cash flow market, ok? O que é o cash flow market? São os mercados onde compensa você alugar a propriedade, que o aluguel é igual ou superior a 1%, ou seja, o cash flow, o dinheiro está retornando para você com o aluguel que você está lucrando é igual ou acima de 1%. Existem mercados nos Estados Unidos que você consegue ter até 3% de cash flow por mês. Então, se a propriedade está te dando menos de 1%, então você vai pegar o valor de mercado, calcular 1%, se o aluguel for abaixo de 1%, você está num equity market. O que é o equity market? Então aqui no cash flow market nós compramos a propriedade para faturar com o cash flow. Então, por exemplo, eu vou em Michigan, Detroit, eu compro uma casa que vale no mercado 80 mil dólares, que o aluguel é 1.600, ou seja, eu estou tendo 2% de cash flow, só que eu compro essa propriedade que vale 80 mil dólares no leilão por 15 mil dólares. Ou seja, imagine o tamanho do meu cash flow. Então o intuito dessa propriedade não é o quanto ela vale, não é a valorização, mas sim o quanto ela produz de dinheiro, cash flow todo mês. Quando eu compro propriedades no equity market, por exemplo, na Flórida, vacation home é um pouquinho diferente, mas comprar propriedades na Flórida, geralmente as pessoas estão tendo 0,4% ao mês no valor do aluguel.
Recentemente eu tenho um amigo na Flórida que alugou uma propriedade por $10 mil, só que o valor de mercado dessa propriedade é 2,6 milhões de dólares. Ou seja, se fosse aplicar a regrinha de 1%, o aluguel dessa propriedade seriam $26 mil mês. Ou seja, o dono dessa propriedade está tomando prejuízo, porque ele tem imobilizado 2,6 milhões lá, produzindo a ele $10 mil de aluguel. Você está falando de 0,4%, sem contar imposto, sem contar seguro, sem contar HOA, né, associação lá, o condomínio, sem contar a manutenção da propriedade. Ou seja, está tomando prejuízo. Então, se você tem propriedade de aluguel hoje, faça essa conta. Descubra se você está no Equity Market, descubra se você está no Cash Flow Market e tome a decisão certa. Porque você pode estar achando que você está fazendo um bom investimento, você está fazendo um péssimo investimento. Ok, mas antes de ir para a prática, posso pedir a sua autorização para fazer o merchan aqui? Porque, afinal de contas, eu tenho que ganhar o leitinho das crianças. Lá em casa tem uma escadinha assim, né? Essa aula aqui está sendo patrocinada pela Hunterpedia, que é a maior comunidade de investidores e de caçadores de propriedades do mundo. E eu criei essa comunidade com um único intuito, para que a gente possa realmente dominar esse mercado nos Estados Unidos. E olha que isso já está acontecendo. Em algum momento você vai ter a oportunidade de participar de alguns dos nossos programas, de fazer algum dos nossos cursos e, por que não dizer, tá mais perto de mim para a gente estar comprando propriedades juntos. Aí você deve se perguntar assim, mas o Equity Market então não presta? Não é isso, é que o jogo do Equity Market, por isso chama Equity, é a valorização da propriedade. Ou seja, a propriedade está me dando prejuízo no mês a mês, mas pode ser que a propriedade valorize 7, 8, 10, 20% ao ano, dependendo do mercado. Se é um mercado aquecido, se é um mercado que está em crescimento, se a demanda está muito alta, né? E também dependendo do ciclo do mercado imobiliário. Você sabe que nós temos ciclos a cada 10 anos, de alto e baixo. Tá? Então, o jogo do Equity Market é a valorização. O jogo do Cash Flow Market, você vai ter um pouquinho de valorização, mas você está preocupado com quanto que a propriedade vai trazer de grana para você. Então, paralelo a isso daqui, tem um outro jogo que eu descobri que é o jogo da alavancagem market, vamos dizer assim. Por quê? Primeiro, você vai trabalhar com imóvel comercial. Qual que é a diferença? Você não vai, as regras não se aplicam, ok? Por quê? Quando eu pego o valor do aluguel do imóvel comercial e eu multiplico isso por um fator, vai me dar o valor de mercado da propriedade, que é infinitamente maior. Eu não vou estar preocupado se a propriedade está valorizando ou se não está valorizando. O que faz a propriedade no âmbito comercial valorizar? O quanto ela produz de cash flow. E foi isso que eu descobri. Eu descobri que eu posso montar uma propriedade, né? Construir uma propriedade, colocar um galpão de metal que me vai custar 50, 60 mil dólares no máximo de investimento. E no dia seguinte que eu alugar essa propriedade, eu tiver um contrato de aluguel, eu posso ir no banco, essa propriedade está valendo 500 mil dólares, eu posso tirar 80% desse valor. E eu posso repetir essa operação quantas vezes? Esse é o ponto. E por que acontece isso? Porque o banco sabe que a propriedade comercial tem baixo risco. E para mim, que sou o landlord, sou a pessoa, o dono da propriedade, eu tenho menos dor de cabeça. Porque, inclusive, nos contratos de aluguel comercial, existe uma coisa chamada Triple Net Lease. O que é um Triple Net Lease? Já ouviu falar disso, não? Ah, você vai amar esse negócio. Triple Net Lease significa o seguinte, que quem está alugando o seu galpão é responsável por todas as despesas da propriedade. Quais são essas despesas? Imposto, seguro, manutenção. Então, além de você jogar um jogo onde você tem múltiplos, você não está preocupado se é equity market, se é cash flow market, você não tem dor de cabeça nenhuma. Nenhuma. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para você as propriedades. Depois que eu te mostrar isso daqui, você vai entender que o que você precisa fazer é plantar uma pequena semente, e essa pequena semente vai germinar em pouco tempo, porque você comprou a propriedade, você montou ela, 4 a 6 semanas, você já pode alugar, já vai refinanciar e você vai conseguir acessar um capital que você não tinha acesso antes. Você vai começar a repetir esse processo over and over again, e você vai ver que, meu amigo, não tem outra maneira no mundo para você se aposentar e construir riqueza do que o mercado imobiliário. Por isso que 75% das pessoas se tornam milionárias através do mercado imobiliário. Agora, preste atenção. Essa estratégia por si, ela já é fantástica. Quando você unir essa estratégia com a possibilidade de você comprar essas propriedades no leilão a preço muito, muito, muito mais abaixo do valor de mercado, aí você vai entender. Por quê? É isso aí o que separa o homem dos meninos, tá? Aí a estratégia começa a ficar interessante e isso aqui vira jogo de gente grande. Dá uma olhada nisso daqui. Essa aqui é a propriedade que já é minha, que eu arrematei em um leilão junto com os meus alunos, tá?
Então você vê aqui que nós temos o galpão de metal aqui atrás, onde está escrito aqui Nix Electric, ok? E você tem a casa aqui na frente que está escrito Kizaya Construction, ok? A casa está alugada hoje para um barbershop, não é mais uma empresa de construção, está alugada por $1.500 e agora o galpão está alugado por $2.000, poderia ser $2.500. Assim que vencer o contrato, nós vamos mudar o valor do aluguel e isso vai mudar automaticamente o valor da propriedade. Quando a propriedade começa a produzir $500 a mais, já muda todos os números do valor da propriedade, porque o meu Net Operating Income, o meu NOI também vai crescer, tá? Então essa propriedade está alugada num sistema de Triple Net Lease, que significa que os dois inquilinos são responsáveis por toda a manutenção da propriedade. Então aqui está a casa na frente onde tem a barbearia, lá atrás você está vendo o galpão de metal que está alugado por $2.000. O que eu quero fazer aqui, ó, inclusive nesse espaço aqui, ó, entre o galpão de metal e a casa, eu quero colocar um outro galpão de metal menor para poder alugar também e potencializar ainda mais o cash flow dessa propriedade. Como você pode ver aqui no quintal, aqui atrás tem mais um espaço para fazer mais alguma coisa ali. Então, quanto mais você potencializar a produção de cash flow, de dinheiro dessa propriedade, mais ela se valoriza, tá? Então, essa propriedade aqui, ó, eu paguei $70.000 no leilão, ela está à venda hoje por $839.000 e se eu for no banco hoje, com esses números, eu consigo tirar $640.000, fazer um refinanciamento e tirar $640.000. A minha parcela vai ser exatamente o quanto essa propriedade produz de cash flow. Então eu posso tanto vender, como eu posso refinanciá-la, tirar $640.000, quantos galpões eu não consigo fazer agora, e a minha prestação vai ser $3.500. E responde aí pra mim, quem que você acha que vai pagar essa prestação? Claro, a pessoa que está na propriedade. E aí, os outros galpões que eu vou construir, vai ser 100% de lucro, eles já vão estar pagos. Só que cada galpão que eu construo, eu posso fazer a mesma coisa. Ele vai subir de preço, eu vou refinanciar, e isso vira uma bola de neve. Você tá conseguindo entender? Tá pegando aí ou seu cérebro já fritou? Agora, preste atenção aqui agora, vou te mostrar qual é o poder de você unir as duas estratégias e alavancagem e o leilão, ok? Eu encontrei aqui em uma das listas secretas dos condados, justamente nesse condado aqui de Shelby County, no Tennessee. Cada pontinho desse é uma propriedade que está disponível, mas isso aí é irrelevante. Eu quero te mostrar a propriedade campeã, vamos chamar assim, o Garanhão, tá? Agora dá uma olhada nessa propriedade aqui que eu achei no Shelby County, Tennessee. Valor, $47.100. É uma propriedade de... Eu não consigo, não sei se eu vejo o tamanho aqui, mas tem quase aí 5 acres, vamos dizer, mais ou menos. Dá uma olhada no tamanho dessa propriedade, é uma propriedade comercial de esquina. E qual que é o grande diferencial dessa propriedade? Nessa propriedade aqui, eu vou conseguir construir pelo menos 20 galpões de uma vez. 20! Então, lembra dos números que eu te mostrei com um único galpão? Agora, o que você acha que vai acontecer com 20 galpões? Se eu quiser vender só esse terreno aqui, que eu paguei aqui, ó, $47.000, só esse terreno, se eu quiser vendê-lo, ele está avaliado hoje algo em torno de $500 mil. Agora eu te pergunto, na hora que eu colocar 20 galpões produzindo $3.000 cada um deles, $60 mil de aluguel no mês, quanto você acha que vai valorizar essa propriedade? Quanto você acha que vai valer essa propriedade? Ah, mas será mesmo que os galpões a gente consegue construir com $60 mil? Dá uma olhada aqui, eu separei um website. Se você for buscar, você vai achar coisa mais barata, tá? Mas olha aqui, ó, um galpão de 50 por 80, que é gigante, nós vamos construir 20 galpões um pouco menores, uma média aí de 2.500 square feet, 57 mil. Um galpão de 50 por 60, $41 mil. Um galpão de 44 por 66, 44 mil. O que nós estamos pensando em construir lá é um galpão, não chega nem a ser 40 por 50. Então, o galpão que a gente está pensando em construir lá é algo em torno de 40 por 40, 40 por 50, e olha aqui o preço, 33, 32 mil dólares. Existem galpões mais baratos que isso, eu peguei só o primeiro site para você poder dar uma olhada e poder comparar e ver com seus próprios olhos e fazer a conta. E aí, como é que tá o seu coração? Você tá explodindo? Sua mente está explodindo? Ou seja, você só precisa fazer uma primeira propriedade para você reescrever a sua história de uma vez por todas. Então, viu como é que funciona? Deu para ter uma ideia aí como é que funciona a questão do dinheiro? Você já começou a perceber que trocar tempo por dinheiro não é a melhor maneira, a melhor saída para você levar a vida daqui para frente? Então agora, na realidade, você tem uma decisão a tomar e você tem 3 alternativas. Qual é a primeira alternativa? Você fazer de conta que isso aqui não existe, fazer de conta que isso aqui é uma viagem da minha cabeça, não falar para sua família que você encontrou uma forma para prover um futuro melhor para eles e não fazer absolutamente nada. Você deve estar feliz aí com a sua vida. A segunda opção é você continuar assistindo aí todo o meu conteúdo gratuito. E eu costumo dizer que quem escolhe essa opção é igual aquelas pessoas que estão num jogo de futebol sentados na arquibancada. Eles estão sentindo a emoção do jogo, eles estão vibrando, mas ninguém está marcando gol nenhum. Qual que é a terceira opção? Desce da arquibancada, vem jogar esse jogo aqui comigo. E bora colocar em prática isso aí que tá queimando no seu coração. Vamos fazer junto, eu quero pegar na sua mão, quero te ajudar. Nós vamos fazer esse negócio junto e vamos começar a marcar gol. É agora, ok? Eu sei que você deve estar cheio de questionamento aí.
Eu entendo, é muita coisa para processar, você deve estar se perguntando assim, caramba, como que eu não soube disso antes? Eu descobri esse negócio aqui há 2 anos atrás, e olha que eu já faço mercado imobiliário há muito tempo. Eu não quero que demore 16 anos para você descobrir esse negócio. Bora fazer junto. Entre em contato com a minha equipe, escolha o programa que faz mais sentido para você aprender a comprar móveis de leilão e começar a alavancar, assim como eu mostrei para você nesses exemplos. Fechou? Espero que essa aula tenha agregado algum valor para você. Não sei se você vai conseguir dormir à noite, ok? Eu sou caçador de propriedades, declaro aberta a temporada de oportunidades na sua vida.